Hoje nós vamos continuar nossa série sobre o livro dos Salmos. O salmo de hoje é o Salmo 95, que eu intitulo de Um Chamado para o Culto. Desde os tempos mais antigos, está gravando já? Desde os tempos mais antigos na história da liturgia cristã, esse salmo tem sido lido como um chamado ao culto a Deus. Em diversas tradições, os primeiros versículos dele têm sido usados como uma convocação para que os crentes adorem a Deus. Esse salmo ele é conhecido pelo seu nome em latim, venite, que significa vinde. Porque é isso que esse salmo faz. Ele nos convoca a adorarmos e cultuarmos a Deus. Ele se encontra num bloco do livro de Salmos, entre o Salmo 95 e o Salmo 100, que tem um tema em comum, que é a realeza de Deus. Por isso são denominados de os cânticos do rei. O tema em comum entre eles é exaltar a realeza e a soberania do nosso Deus. Um chamado para o culto. Esse é o melhor nome que a gente pode dar para esse salmo, porque é certamente disso que ele se trata, de convocar os fiéis ao culto a Deus. E provavelmente esse salmo ele era usado no antigo Israel como um canto no cortejo ao culto a Deus no sábado. Os cristãos não, né? Mas os crentes à época se reuniam e cantavam no cortejo a sinagoga para adorar a Deus, cantavam esse salmo. Vamos nos colocar de pé para a leitura do Salmo 95? Eu sei que a maior parte aqui está com a versão Almeida nas mãos, mas eu vou ler na versão NVI, que eu achei mais interessante. Se os irmãos quiserem acompanhar só ouvindo, não tem problema. Salmo 95. Venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dele com ações de graças. Vamos aclamá-lo com cânticos de louvor, pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, os cumes dos montes lhe pertencem. Dele também é o mar, pois ele o fez. As suas mãos formaram a terra seca. Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador, pois Ele é o nosso Deus e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que Ele conduz. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como em Meribá, como aquele dia em Massá, no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto o que eu fiz. Durante 40 anos fiquei irado contra aquela geração e disse: eles são um povo de coração ingrato, não reconheceram os meus caminhos. Por isso, jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Oremos. Senhor, eu peço que Tu possa estar me guiando na exposição da Tua palavra, Senhor. Também preparando o coração dos que estão aqui presentes, para que aquilo que venha a ser semeado possa dar fruto no coração de cada um aqui. E nos aproximar mais de Ti, nos dar mais conhecimento da Tua presença, Senhor, e que a gente saia daqui transformado pelo poder da Tua palavra. É a minha oração no nome de Jesus. Amém. Podem se sentar. Eu devo confessar um certo pecado para vocês. Por muito tempo, na minha vida cristã, eu não fui um grande apreciador do livro de Salmos. Lia todos os livros da Bíblia, mas Salmos eu costumava deixar um pouco de lado, negligenciava. Embora a gente saiba que o livro de Salmos exerceu um papel central em praticamente todo grande homem ao longo da história cristã. Não foram poucos os cristãos que sabiam
todo o saltério de cor, os 150 salmos. Se não me engano, Agostinho também os sabia de cor, né? Mas não só ele, mas diversos cristãos piedosos e sábios tinham o livro de Salmos como o texto central, o livro central na sua espiritualidade. Mas eu não sabia apreciar o livro de Salmos, por uma razão muito simples. Para aqueles que estão muito preocupados para aqueles que têm uma mentalidade muito lógica, muito analítica e sempre em busca de analisar conceitos e absorver novas verdades doutrinárias, o livro de Salmos ele pode parecer um pouco confuso, um pouco difícil de se entender e até mesmo contraditórios. Vejam, por exemplo, o famoso Salmo 23. Eu acho que todo mundo aqui já deve ter deixado a Bíblia aberto na sala de casa no Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Uma mensagem de confiança em Deus muito forte, muito interessante. Só que esse salmo ele vem logo depois do Salmo 22, que tem as famosas palavras que são repetidas por Cristo na cruz. Meu Deus, por que me desamparaste? Vejam, um salmo de lamento, onde o salmista se pergunta onde está Deus e por que Deus, segundo ele, o havia desamparado, é seguido por um salmo que manifesta quase que o contrário. Os salmos eles não têm a pretensão, ou melhor, não tem como objetivo fundamental, principal, a apresentação de grandes verdades doutrinárias. Não tem como objetivo principal nos ensinar preceitos morais. Não tem como objetivo principal tratar de problemas do antigo Israel ou da igreja primitiva. Não foram escritos, por exemplo, como as cartas de Paulo, para tratar de problemas doutrinários ou morais do seu destinatário. Não foram escritos para descrever a história da igreja como o livro de Atos. Não são tratados doutrinários e nem mesmo sermões. E por isso, se você os lê na expectativa de absorver verdades doutrinárias, de aprimorar o seu conhecimento conceitual da teologia, o livro de Salmos pode ser um pouco frustrante. Então, o livro de Salmos não tem muito a acrescentar aos nossos infindáveis debates sobre teologia, questões doutrinárias ou coisa do tipo. O livro dos Salmos nos ensina algo muito mais fundamental. Todos esses 150 salmos, eles nos ensinam como termos um relacionamento verdadeiro com Deus. E um relacionamento com Deus não se constitui principalmente de apreensão de verdades doutrinárias. Não se constitui nem mesmo de uma vida moralmente correta, mas constitui numa relação com um ser pessoal que é vivo e se relaciona conosco hoje. O livro de Salmos, ele era, como vocês devem saber, originalmente escrito para serem cantados, para serem recitados. Então, não são tratados doutrinários, são músicas, são poesia. E é assim que eles devem ser lidos. A poesia, em certo sentido, ela é como o milagre da encarnação. Ela dá um corpo visível àquilo que estava invisível. Ela nos faz ver aquilo que a gente não consegue apreender pela razão pura, aquilo que os nossos conceitos teológicos muitas vezes não absorvem. E o livro de Salmos, ele nos ajuda a aprender como nos relacionarmos com Deus pessoal. Ele nos faz ver muitas coisas que às vezes estavam um palmo à nossa frente, mas nós não enxergávamos. Eles são diários do relacionamento com Deus de diversas pessoas, principalmente de Davi. E sendo assim, eles nos ensinam, eles são um certo padrão de como nós também podemos nos relacionar com Deus. E é por isso que
Nos Salmos, você tem um salmo de lamento, como o Salmo 22, seguido de um salmo de júbilo, como o Salmo 23. Porque o nosso relacionamento com Deus é assim. E aqui a gente aprende que a gente pode levar a Deus e que é natural sentirmos frustração, sentirmos raiva, sentirmos desespero, lamentarmos, mas a gente também aprende que todos esses estados emocionais que nos são naturais devem ser levados, como o salmista fazia, devem ser levados a Deus. Então, eles nos ajudam a colocar em palavras aquilo que nós estamos passando e que muitas vezes não conseguimos verbalizar. Você vai encontrar um salmo para cada momento que você esteja vivendo na sua vida. E por isso, a leitura diária dos Salmos, ela nos ajuda na nossa vida espiritual, porque nos ajuda a colocar em palavras e dirigir a Deus tudo aquilo que a gente está realmente pensando. Então, a gente tem que abordar todo esse livro e essa passagem especial também, como a gente aborda a poesia, como a gente aborda uma música, com todas as suas licenças poéticas, as suas formalidades, as suas hipérboles, suas conexões mais emocionais do que lógica, típicas da música, da poesia. Então, interpretar salmos é mais do que uma atividade de exegese. Os salmos existem para que a gente possa fazer da voz do salmista a nossa própria voz. Para que ao lermos, a gente possa colocar em palavras aquilo que nós estamos sentindo e assim alcançarmos um relacionamento mais íntimo e mais profundo com Deus. Porque às vezes nós estamos tão preocupados com a compreensão de verdades doutrinárias, com a defesa de verdades doutrinárias, em debater verdades doutrinárias, que nós nos esquecemos de vivê-las. Nós esquecemos que a vida cristã... E vejam, eu não estou desmerecendo o valor dos nossos debates doutrinários. Longe de mim, eu sou a última pessoa que faria isso. Mas é para nos lembrar, isso lembra a mim, porque, como eu disse no início, essa é a principal razão da minha negligência ao livro de Salmos. Quando a gente confunde a vida com Deus com a apreensão de conceitos doutrinários e esquece que Deus é um ser relacional. Então, Salmos é teologia viva, é doutrina posta em prática. É a vida relacional do crente com Deus. É isso aqui. Isso aqui são diários espirituais de Davi e de outros, se relacionando com um Deus pessoal. E aqui, esse livro nos lembra de uma doutrina fundamental, de uma característica fundamental do nosso Deus, que é a sua pessoalidade. Muitas vezes a gente fala muito da soberania de Deus, da realeza de Deus, da onipotência, da sua onisciência, da sua onipresença, da sua santidade, mas nós esquecemos também que Deus é um ser pessoal. E como tal, Ele não é um objeto abstrato ao qual nós devemos analisar teologicamente e filosoficamente. Não é só isso. Antes disso, Ele é um ser pessoal e, portanto, Ele se relaciona com a gente como uma pessoa. E o relacionamento pessoal, nós somos pessoas. E você não se relaciona com a sua esposa da mesma maneira que você se relaciona com um amigo, com o seu patrão, com um colega de faculdade, de trabalho. Então, a gente não pode esperar que Deus vá se relacionar de forma idêntica com cada um de nós. Por quê? Porque nós somos pessoas diferentes. Então, cada um de nós deve buscar o seu relacionamento com a pessoa de Deus. Com tudo isso em mente, com essa longa introdução, o que a gente pode aprender para o nosso relacionamento com Deus, com o que é apresentado nesse salmo aqui? Eu divido esse salmo em 3 pontos. O primeiro são os 2 primeiros versículos, que constituem o convite ao culto. Depois do versículo 3 ao versículo 7a,
que eu diria que introduz a razão do nosso culto a Deus, afirmando a realeza divina. Do versículo 7b ao final, ele introduz uma advertência àqueles que negligenciam o culto a Deus. Então, versículos 1 e 2 diz lá: venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dele com ações de graças, vamos aclamá-lo com cânticos de louvor. O que a gente observa aqui, de forma especial, é a maneira como a alegria na adoração ela é enfatizada. O culto a Deus, o cortejo ao culto a Deus, ele começa com júbilo, ele começa com músicas de alegria, ele começa com exaltação. Uma alegria que é fruto da convicção da presença de Deus no meio desse povo. De modo que a gente percebe que a verdadeira adoração a Deus, a verdadeira adoração ao Deus poderoso e o Deus pessoal que nós seguimos, necessariamente vai inspirar alegria em nós. Isso não quer dizer, como o livro de Salmos deixa muito claro, que nós não vamos ter em nossas vidas momentos de tristeza, de lamento, de eventual depressão, momentos em que nós vamos nos debater com Deus, sem entender os seus caminhos. Isso acontece porque nós somos limitados, nós não somos oniscientes, nós não conhecemos a mente de Deus. Então é natural passarmos por um momento de aflição. Se você perde um ente querido, é natural você ficar triste. Se você perde um emprego, se você passa por um momento de dificuldade, é claro que você vai ficar triste e isso é natural. No entanto, a vida do cristão, ela não pode ser marcada pela tristeza. E se a gente lê as biografias dos grandes santos de Deus ao longo da história, a gente vê que mesmo em meio às grandes dificuldades, parece que, como pressuposto de tudo aquilo ali, a alegria da adoração em Deus sempre estava presente. Porque a alegria é fruto do Espírito. E isso que a gente vê aqui, o culto a Deus, ele começa com alegria. Cultuar a Deus e adorar a Deus é motivo de alegria e inspira alegria. Não existe espaço na vida cristã para uma liturgia morta, uma liturgia fúnebre. Tem liturgias que você presencia que às vezes parece que você está num velório. Deus é um Deus vivo, não é um Deus morto. Então a nossa vida cultica não pode parecer um velório. Tem que inspirar alegria. E é assim que começa o culto a Deus aqui. Começa com alegria. Então, como eu apontei, esses dois primeiros versículos constituem um chamado ao culto. Os crentes se reuniam a caminho do cortejo para adorar a Deus e cantando esse convite ao culto. Então, se trata de um hino de preparação para o culto. E sendo um hino de preparação para o culto, é como que ele inserisse a razão pela qual nós devemos adorar a Deus. A razão pela qual nós devemos cultuar a Deus, explicando a razão disso. Por que nós devemos adorar e cultuar a Deus? Talvez você já deve ter feito essa pergunta: por que eu tenho que ir para a igreja? Por que eu tenho que orar? Por que Deus quer a nossa adoração? Por que Deus quer o nosso louvor? Se você nunca fez essa pergunta, alguém provavelmente já fez essa indagação para você. Veja, o culto a Deus, como sabemos, ele não se resume àquilo que nós fazemos aqui na igreja, 2 horas por domingo. O culto a Deus, ele exige de nós todas as nossas vidas. O maior dos mandamentos não é amar a Deus aos domingos. O maior dos mandamentos é amar a Deus de todo o coração, alma e entendimento, todo o nosso ser. Então, cultuar a Deus vai muito além do que aquilo que nós fazemos no templo. E assim sendo, a introdução da razão pela qual devemos cultuar a Deus não é tão somente a razão pela qual nós devemos ir à igreja, coisas do tipo, mas a razão pela qual a nossa vida tem que ser uma vida cultica.
uma vida em que todo o nosso ser aponta e anseia por Deus, por Cristo. E nesse sentido, eu diria, esse salmo aqui não é um salmo de convite ao culto exclusivamente para o crente, mas, sobretudo, é um convite também para aquele que não crê. Porque todo ser humano, ele é chamado por Deus a cultuá-lo. Porque ele, como a gente leu aqui, ele é o nosso Criador, ele é o nosso Deus. E sendo nós criaturas, a resposta natural ao Criador é a submissão, é a adoração. Então vejam, aqui todos nós, crentes e não crentes, somos convocados a adorar a Deus, a cultuar a Deus. Ele nos convoca a entregarmos nossa vida a Deus, porque esse, como diz o nosso catecismo, é o fim supremo do homem, glorificar a Deus e encontrar prazer nele eternamente. Então, é isso que esses dois primeiros versículos apontam. Ele introduz o culto a Deus e agora, nessas passagens seguintes, nós vemos duas razões para termos uma vida cultica. Uma razão afirmativa e uma razão negativa. Versículos 3 ao versículo 7a. Pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, os cumes dos montes lhe pertencem. Dele também é o mar, pois ele o fez. As suas mãos formaram a terra seca. Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador, pois ele é o nosso Deus e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que ele conduz. Aqui está sendo afirmada a realeza e o senhorio de Cristo. E é por essa razão principal que nós, seres humanos, devemos culto a Deus, porque Ele é Senhor. Então aqui tem o senhorio de Deus descrito. O grande Deus, o grande Rei, o grande Deus acima de todos os outros deuses. Essa é a base para a convocação para o culto, que a gente vê nos primeiros versículos. Nós devemos adorá-lo porque Ele é Rei, Ele é Senhor. Então, a animação dos dois primeiros versículos não é uma animação forçada. É uma animação, pois o Senhor é o grande Deus. Esse é o fundamento da alegria que a gente vê nos dois primeiros versículos. Esse é o fundamento de se caminhar ao culto em alegria, porque o Senhor é o grande Deus. Ele é o Rei e por isso Ele é digno de adoração e por isso a resposta natural da criatura é adorá-lo. Tanto as profundezas dos mares como o cume dos montes, tudo é obra de suas mãos. Maior, como diz aqui, acima de todos os outros deuses. Evidentemente, aqui isso aqui não é uma afirmação de que existam outros deuses, mas na mentalidade pagã que circundava Israel, havia toda sorte de divindades. E aqui há uma afirmação de que Deus é Senhor sobre tudo e todos, sobre os poderes visíveis, do mais alto das montanhas às profundezas dos mares, e também é Senhor sobre os poderes invisíveis. Quaisquer divindades que o ser humano inventar, Deus é superior. O Deus de Israel, e portanto o Deus da igreja, o Israel de Deus, é Senhor e por isso nós devemos adorá-lo. E aqui a gente pode lembrar daquela famosa frase de Abraham Kuyper, que quase todo mundo deve conhecer. Kuyper dizia que não há um único centímetro da vida humana sobre o qual Cristo, que é Senhor sobre tudo, não reivindique, é meu. Cristo é soberano, Cristo é Rei. E como tal, toda a criação, aquilo que é visível e aquilo que é invisível, está sujeita ao Criador. O primeiro
versículo do Evangelho de João afirma essa soberania de Cristo sobre a criação, ao dizer que toda a criação é criada por Cristo, para Cristo e por meio de Cristo. Cristo é a razão da criação do universo. Cristo permeia todo o universo e tudo aquilo no universo, visível e invisível, aponta para o nosso Deus. No Antigo Testamento, o tema da idolatria é muito presente, a advertência contra a idolatria é muito presente. E por isso, aqui é afirmada a soberania de Deus sobre todas as outras divindades também. A ameaça das crenças pagãs que circundavam Israel, e muitas vezes os israelitas incorriam no pecado da idolatria e esqueciam de Deus e iam adorar divindades pagãs. Aqui, mais uma vez, a sua soberania é afirmada sobre tudo o mais. E isso quer dizer para nós que não pode haver poder, divindade, concepção, ideologia ou o que quer que seja que se sobreponha à nossa convicção em Deus, à nossa convicção em Cristo. Isso é uma afirmação de que não há nenhum outro ídolo, não há nada maior do que Deus, não há nada maior do que Cristo, e por essa razão a nossa fé, a nossa confiança deve estar depositada inteiramente nele. Há muitas coisas importantes nas nossas vidas: família, emprego, nossa casa, mas nada disso pode se tornar um ídolo. Nada disso que é bom pode, invertendo-se a ordem de prioridade, ser colocado acima de Deus. Deus é o centro da nossa vida e, como tal, deve ser tratada. Então, a primeira razão do culto a Deus é que Deus é Senhor. Cristo é Senhor, ontem, hoje e para todo sempre. Nos versículos 6 e 7, o chamado é repetido. Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador, pois Ele é o nosso Deus. O cortejo ao culto agora é como se achegasse à porta do templo, e os cânticos de júbilo que introduziam o culto agora dão lugar à parte solene do culto. O culto começa com exaltação, começa com alegria, mas agora, perante a presença do Senhor, é momento de se prostrar, é momento de se ajoelhar e reconhecer a sua soberania. Por isso, como eu disse inicialmente, Deus é um ser pessoal. E como tal, nós devemos nos relacionar com Ele como uma pessoa. Há momento de cantar, mas há momento também de se ajoelhar e reconhecer a sua grandiosidade e a sua soberania. Nessa passagem aqui, a ênfase à soberania cósmica de Deus nos versículos anteriores, que é dito que Deus tem os cumes das montanhas, as profundezas dos mares, é Deus sobre todos os outros deuses. Esse aspecto de sua divindade, da sua soberania cósmica, dá lugar ao relacionamento especial que Deus tinha com Israel, quando é afirmado que ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador, o nosso Deus. Deus não é um ser distante, não é um objeto impessoal, não é um objeto de discussão teológica. Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Deus. E por isso que nós podemos e devemos ter um relacionamento com Ele. Vejam que coisa maravilhosa. A passagem está nos mostrando que Deus é soberano sobre toda a criação. As estrelas do universo estão contadas nas suas mãos. E ainda assim, a despeito de sua grandiosidade, Ele escolheu um povo. Ele escolheu o seu Israel, escolheu a sua igreja, para ser o nosso Criador, o nosso Deus. O bloco introduz uma advertência.
Começa no versículo 7b até o final. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como em Meribá, como aquele dia em Massá, no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto o que eu fiz. Durante 40 anos fiquei irado contra aquela geração e disse: eles são um povo de coração ingrato, não reconheceram os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira: jamais entrarão no meu descanso. Vejam, a passagem começa com uma exaltação de alegria, segue por uma afirmação da soberania, da realeza e também da pessoalidade de Deus. Agora o culto dá lugar à advertência, que também faz parte do culto. Não endureçam o coração. E aqui é lembrado o pecado do povo no deserto, quando diz: não endureçam o coração como em Meribá, como aquele dia em Massá, no deserto. Isso aqui é referência à passagem que aparece no capítulo 17 de Êxodo, quando o povo, tendo saído no deserto, foi reclamar com Moisés que não tinha água. E começou a murmurar, dizendo que Deus os havia tirado do Egito para fazê-los morrer de fome e de sede no deserto. Começavam a reclamar da libertação que Deus havia promovido. E ali Moisés vai a Deus indignado, e Deus lhe orienta a bater com seu cajado na pedra. Ele assim o faz, e da pedra sai água para dar de beber ao povo ingrato de Israel, pela misericórdia de Deus, a despeito da sua ingratidão. O descanso de Deus, que é mencionado aqui no final dessa passagem, obviamente, historicamente, se refere à entrada do povo escolhido na Terra Prometida, que foi negada àqueles que duvidaram, àqueles que murmuravam. No entanto, esse salmo aqui, ele é reinterpretado no livro de Hebreus, nos capítulos 3 e no capítulo 4. Ali, o autor de Hebreus nos dá uma interpretação cristã desse salmo. E ele reinterpreta esse hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como em Meribá, como aquele dia em Massá no deserto. Ele reinterpreta esse hoje como o tempo em que nós estamos vivendo, transformando esse salmo num salmo messiânico, num salmo aplicável aos nossos dias hoje, tendo como referência aquilo que aconteceu com Israel no deserto, e nos advertindo que aquilo que aconteceu com eles pode acontecer com a gente também. Então aqui os crentes são exortados a manterem os seus corações sensíveis ao Senhor, para que Ele também não os rejeite, como rejeitou os incrédulos no deserto, para que não aconteça conosco o que aconteceu com o Israel no Egito. Aqueles que murmuraram, reclamaram, que se deixaram vencer no antigo Israel, no Egito, podem e muitas vezes são sombras da nossa própria vida. O Antigo Testamento, ele aponta para muitas realidades da igreja hoje também. E aquilo que aconteceu com o antigo Israel também pode, muitas vezes acontece com o Israel de Deus, que é a sua igreja, e acontece com cada um de nós. Deus nos liberta e nós, ingratos, de coração duro, rejeitamos o seu chamado e reclamamos a falta d'água. Será que Deus me trouxe aqui para eu morrer no deserto? Então essa advertência que toma por base o acontecido no deserto é trazida para nós hoje, para que a gente, assim como eles, nós não venhamos a morrer no deserto. Que a história de Israel nos sirva de advertência, para que a gente não tenha, como igreja, o mesmo espírito que eles tinham.
Então, irmãos, recapitulando e aplicando esse salmo, ele nos convida a entregar a nossa vida como culto a Deus. Ele não te convida para a igreja, não, ele te convida a ter uma vida cultica. Que a tua vida seja um constante culto a Deus e que todo o teu ser cultue a Deus. Se você não é um cristão, se você não crê, você também é convocado a depositar a tua vida nesse que é Senhor, nesse que é soberano. O salmo começa com júbilo, mas ao final ele contém uma advertência também. Tudo isso faz parte do culto a Deus. A alegria, mas também um momento solene. O nosso culto a Deus não pode se resumir a atos externos de adoração, a cantoria e júbilo, mas depende principalmente da sinceridade do nosso coração. E aqui essa é a função da advertência. A última parte tem um propósito didático, de lembrar os crentes os fracassos dos seus antepassados no deserto, para que a gente não incorra no mesmo erro. Ouçamos a palavra de Deus e não repitamos o mesmo erro deles. Tem uma frase de C.S. Lewis que eu sempre gosto de citar, que ele diz que só existem dois tipos de pessoas: as que dizem a Deus, seja feita a tua vontade, e aquelas a quem Deus entrega o desejo do seu próprio coração e diz, seja feita a sua vontade, da criatura. Essas são as pessoas que, por livre decisão da sua vontade, rejeitam a graça do Salvador, rejeitam a Cristo, rejeitam a oferta da boa nova do Evangelho. A má notícia é que, se você não obedecer, você não entrará no descanso de Deus. Mas a boa notícia é que, enquanto nós estivermos aqui, o Evangelho ainda é esperança para cada um de nós. Para mim, para vocês, mesmo para os incrédulos. Você é convidado a depositar a tua vida no trono de Deus, nos átrios de Deus, e cultuá-lo com todo o teu ser. Porque Ele é Senhor e soberano sobre tudo e todos. Mas não só isso, Ele é uma pessoa. E é uma pessoa que deseja o relacionamento com as suas criaturas. E por fim, que a gente fique com essa advertência. Se endurecermos nossos corações, jamais entraremos no seu descanso. Mas graças a Deus, Cristo veio e nos dá a oferta da salvação. Que a gente tenha sempre isso em mente, que não há nada mais importante nas nossas vidas do que cultuarmos a Deus, e que esse é o fim do ser humano, glorificar a Deus e encontrar nele prazer. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra exposta hoje. Eu te peço, Senhor, que aquilo que foi dito aqui, com todas as minhas limitações, possa dar fruto nos nossos corações, possa trazer algum ensinamento, Senhor, e que essa advertência possa falar alto nos nossos corações, que nós tenhamos em mente que só Tu és o soberano, só Tu és o Senhor, e que a nossa vida não é nada se não for uma vida de serviço a Ti, Senhor. Quebranta nossos corações, nós somos pecadores e é muito fácil esquecermos disso, Senhor. É muito fácil cairmos em idolatria e negligenciarmos a Ti, Senhor. Nos ajuda pela Tua misericórdia, Senhor. Que nós possamos ser uma igreja que tenha a Ti verdadeiramente como Senhor soberano. E nós pedimos pela Tua misericórdia, perdoe os nossos pecados e nos ajude cada dia mais na caminhada rumo ao Teu descanso. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém.